Então, boa noite a todos, boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma segunda-feira, né? Graças Cláudia? a Deus. Às 8 horas da noite, como sempre, o nosso horário marcado, para trazer para vocês esse livro que Kardec nos deixou, o Livro dos Espíritos, né? Sim. Esse estudo que ele nos deixou com 1019 perguntas e respostas, que vai nos tirar muitas dúvidas com relação a essa nossa doutrina, né, Cláudia? Com certeza absoluta. Então, como já dissemos na semana passada, vamos orientar para aqueles que estejam seguindo conosco esse estudo, que tenham o livro, Sim, né? Qualquer edição, qualquer editora, Sim. vai ter uma diferençazinha de uma palavra, de um texto para o outro, mas o significado é o mesmo. Totalmente contornável. É o mesmo, né? É questão somente de semântica. Exatamente. Algumas palavras que mudam, mas a essência, a base é sempre a mesma. Então seria bom que vocês acompanhassem com o livro, né? Porque aí anotando, inclusive, as dúvidas. Isso. É um facilitador, Com né? Você tem um roteiro que você vai seguindo e vai acompanhando e tirando suas dúvidas, anotando no cantinho, anotando no papelzinho separado, de acordo com como você procede normalmente. Perfeito. Vamos divulgar os nossos contatos. Dúvidas, perguntas, pode vir por e-mail, é o contato@map.org.br. Isso. Ou direto pelo Facebook, né? Que é o MAP_Oficial. E a nossa... Canal do YouTube. Também, estamos também. no YouTube. Tá certo? Então vamos fazer a nossa prece inicial. A Cláudia vai proferir para nós. E nós vamos dar, então, início à pergunta que nós paramos. Semana passada foi a última, foi a 34, né, Cláudia? Vamos começar hoje na pergunta 35. Sim, com um outro tópico, Perfeito. que hoje nós vamos estudar o espaço universal, né? Falamos a semana passada, falamos sobre matéria, né? Exatamente. Tiramos bastante dúvida com relação ao Kardec nos trouxe, né? As informações dentro das nossas condições de aprimoramento, né? Para nos esclarecer realmente. Então vamos fazer a nossa prece inicial de profundo agradecimento a esse Senhor da vida que nos oferece esse sopro maravilhoso, que nos fortalece a cada dia que passa, nos nutre com a coragem necessária para enfrentarmos as nossas próprias barreiras. É preciso que tenhamos coragem, mas uma coragem raciocinada, uma coragem que seja robusta para poder nos fortalecer e ultrapassarmos os nossos próprios empecilhos. Quem cria os empecilhos somos nós mesmos. Por isso que somos nós que temos que ultrapassá-los. Senhor Jesus, sopra sobre todos nós esse hálito, esse sopro da vida. Maria Santíssima, nossa Mãe querida, amigos espirituais, Francisco de Assis e Fabiano, mentores da nossa casa querida, exemplos de sinceridade, de trabalho, de humildade, de perseverança. Reforce em nós todos esses sentimentos. Que passemos da época do grão de mostarda em relação à fé, que possamos ter uma semente mais potencial, em crescimento. Envolve todos aqueles que estão nos ouvindo. Faze com que a gente compreenda que Deus está à frente de tudo, pois, tendo essa certeza, nós sabemos que tudo é possível. Ele é a causa primária de todas as coisas. É a causa pela qual nós estamos aqui. Nossa essência é divina. Deus não é um morador externo. Deus é o morador interno de todos nós, nos acompanha aonde quer que nós estejamos, aonde quer que nós iremos. Jesus, seu Filho, nosso modelo maior, nosso grande companheiro governador deste planeta, esteja conosco, envia os teus colaboradores, os teus socorristas, as tuas equipes, para dar o suporte necessário ao planeta Terra, que está passando por esse momento. Um momento onde precisamos nos quedar diante da misericórdia divina e compreender a necessidade urgente de transformação. O nosso novo normal deve ser muito além do externo,
do estereótipo que temos recebido de informações. O nosso novo normal deve ser um fortalecimento dos nossos sentimentos mais nobres, das nossas fraternidades, das nossas empatias, das nossas compreensões, das nossas esperanças, das nossas indulgências. Valorizar mais o simples. Quanto mais complicado é. Menos é mais. Só devemos usar o mais se for para valorizar os sentimentos mais nobres. Então é com esse aprofundamento desse momento que estamos vivendo, que deve ser sim um marco nas nossas vidas, mas um marco de despertar, que nós vamos dar início a esse estudo desse mundo universal, para compreendermos um pouco mais de tudo aquilo e aonde estamos mergulhados. Que a paz de Jesus, a paz de todos esses amigos espirituais que vêm aqui nos oferecer as melhores sugestões, possa habitar os nossos corações e mentes. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Cláudia, vamos dar início, dar continuidade, né? Sim. Começando pela questão 35, já falamos que agora estamos ainda no capítulo 2, né? Sim. Que vai falar sobre espaço universal. Sim. Lembrando que esse capítulo 2, ele trata dos elementos gerais do universo. Falamos um pouco sobre as propriedades da matéria e agora nós vamos adentrar o assunto do espaço universal, a nossa casa. E aí, olha a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos. O espaço universal é infinito ou ilimitado? E eles vão nos responder: infinito. Ponto. Infinito. Ponto, né? Imaginá-lo limitado, imagina-o limitado. Nós imaginamos, né? Sim. O que haveria além? Isto confunde tua razão. É verdade. Muitas das vezes se pergunta, né? A gente olha e a gente só enxerga um palmo na nossa frente. Sim. A gente, muitas das vezes, pensamos que o nosso mundo se resume ao quintal da nossa casa, não é verdade? A terra, ao nosso país ou ao nosso planeta. Isso. Esquecemos de perceber que esse planeta, esse espaço universal é infinito. É infinito. Se nós tivéssemos a oportunidade, né, de termos uma nave espacial com um combustível interminável e fôssemos em direção ao universo, não pararíamos nunca. É isso que ele quer nos dizer. Nunca. Mesmo com o estudo das galáxias que se descobrem de acordo com as pesquisas científicas, né? Nosso conhecimento ainda é muito pequeno, é primário. Porque nós não temos condições de compreender nem o mecanismo do nosso planeta, como entenderemos o mecanismo de todo um universo regido por sistemas, por ordens divinas? E a gente sabe que com o advento desses grandes lunetas, né? esses telescópios, né? Sim. Já se chegou-se a grandes conclusões, né? Porque antes o nosso limite era muito menor, né? Os corpos estão lá. Nós é que não temos acesso, não entendemos. Sabemos, eles continuam lá esperando. Nós é que imaginamos, como eles nos dizem aqui, que seja limitado. Isso. Né? Então, só continuando a resposta, né? O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é a vossa pequenina esfera que podeis compreendê-lo. Exatamente. Então a gente compreende ainda esse espaço como sendo muito pequenininho para nós. A nossa imaginação ainda não alcança. São trilhões, bilhões, trilhões de planetas, de sistemas solares, de galáxias, né? de tudo isso. Nós não temos nem números, nem expressões que correspondam a essa realidade. Não temos ainda. Temos que compreender a nossa pequenez, a nossa limitação, na compreensão em função da nossa estrutura. Porém, não
na certeza absoluta de que o Criador, que continua criando, utilizando-nos como co-criadores, né? Nós somos os colaboradores do Pai, para poder compreender a grandiosidade desse universo. Do universo, né? Do universo. Que coisa espetacular. Kardec faz aqui traz uma notinha para nós, Sim. ainda sobre esse assunto, né? Ele fala assim: se imaginarmos um limite para o espaço, por mais distante que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que além deste limite há alguma coisa. E, assim, gradativamente, até o infinito, o mesmo que está alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. Ainda assim então, seria espaço. É espaço. exatamente aquela ideia. Se nós fôssemos em direção ao infinito, viajaríamos infinitamente. E não acabaria nunca Exatamente. esse nosso espaço. Exatamente. É justamente esse mundo universal, esse espaço universal, que para nós ainda é um mistério, e é natural que seja, né? Porque nós não temos acesso a todas as informações e muito menos condições de decodificar esses códigos divinos, né? Mas que é a certeza absoluta de que tudo obedece à lei. A gente sabe, né, que o mais longe nós chegamos foi na Lua, né? E já chegamos na Lua, né? Chegamos. Tem alguns outros planetas nos aproximando também, mas ainda de uma maneira muito primitiva, né? Primitiva, né? Então, vamos ler a pergunta 36, sempre relembrando que, no caso de dúvidas, anotem, mandem um e-mail, coloquem o seu questionamento lá no Face, que nós, dentro do possível, vamos resolvendo, respondendo e todos aprendendo juntos, porque a gente não cansa de falar que o aprendizado ele é coletivo. Não existe nenhum mestre aqui. O mestre é o Senhor Jesus. Kardec foi o grande codificador, o facilitador para a nossa compreensão dessa doutrina maravilhosa. E todos nós somos aprendizes. Dizemos sempre, né, Cláudia, no Espiritismo não existe professores, né? Não Todos existe. Somos estudantes. Exatamente. Então, a pergunta... Estamos aqui, eu acho até, né, Cláudia, por sermos até os maiores necessitados. Provavelmente. Senão a gente estava mais tranquilo. Estamos aqui, os primeiros os ouvidos a ouvirem... Os mais próximos, né? São os nossos. Né? São os nossos. Mas, graças a Deus, estamos tentando, né? Estamos na nossa caminhada. Nos esforçando, né? Então, a pergunta 36 diz o seguinte. Kardec pergunta: o vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Vazio. Os espíritos, com a sua delicadeza e, ao mesmo tempo, sapiência, nos respondem: não, nada é vazio. O que imaginais como vazio é ocupado por uma matéria que escapa aos vossos sentidos e aos vossos instrumentos. Perfeitamente, né, Cláudia? Então, é assim, didático e imperativo. Não, nada é vazio. O que é vazio para nós é aquilo que os nossos olhos, as nossas retinas ainda alcançam. Mas não significa que não seja ocupado por um outro tipo de matéria. E nós, quando convivemos com a doutrina espírita, nós temos muita certeza absoluta de que existem várias dimensões que estão interagindo que nós ainda não alcançamos visualmente. Mas os nossos companheiros espirituais estão aqui. Cláudia, e a gente fazendo aqui uma alusão ao nosso estudo, que é o Livro dos Espíritos, foi assim que Kardec conseguiu iniciar esse estudo, né? Porque foi através daquelas mesas girantes que ele determinou que existia um outro... princípio inteligente
agindo de alguma maneira. Uma outra coisa que ele não conseguia enxergar, mas que estava atuando. Exatamente. Essa vida em paralelo à nossa, né? Sim, sim. Não é porque não vemos que não existe. Que não existe. Né? Mas nos reportando aqui a essa pergunta e a resposta que você acabou de ler sobre esse nada existir, né, no espaço, a gente tem um conceito na física do vácuo perfeito. Temos esse conceito na física. Mas que a gente sabe hoje que não existe esse vácuo perfeito. Esse vácuo perfeito existe uma matéria. É que nós ainda, como eles nos dizem aqui, não vemos e não temos instrumentos para medir. Sim, verdade. Mas esse vácuo perfeito, a princípio, não existe. Exatamente. Não existe esse vazio absoluto em nada. Existe sim preenchido um por espaço coisa, preenchido por algum tipo de matéria que nós, como estudamos... Os nossos sentidos não captam. Né? Estudamos na semana passada sobre essa ponderabilidade, sobre essas propriedades, nós ainda não conseguimos mensurar. Mas que existe, porque senão seria ócio. Exatamente. E não existe o ócio no universo. Ainda existe uma notinha dizendo o seguinte: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Bom, agora nós vamos passar para o capítulo 3, que vai falar exatamente sobre a criação. Olha, já começa... Essa criação, você vai é um processo criação evolutivo, do mundo, né? Exatamente. Então, a gente veio das propriedades das matérias, depois falamos um pouco sobre esse espaço universal onde nós estamos mergulhados. Agora, a formação dos mundos. Ele vai falar, né? Inclusive, na formação dos mundos, formação dos seres vivos, o povoamento da Terra. Sim. E outros tópicos aqui que vai ser muito interessante para nós, né? A princípio, talvez, aquelas pessoas que estejam nos assistindo pela primeira vez, que ainda não têm o hábito de estar conosco, esses tópicos pareçam que não têm muita relação com o nosso propósito do Livro dos Espíritos. Mas é necessário que a gente tenha essa base de informação para podermos compreender o que vem à frente. Com certeza. Senão, nós não podemos fazer uma equação mais complicada à frente, com vários elementos, se não sabemos... As 4 operações, as operações básicas. Tudo aquilo ganha um outro sentido quando a gente conhece as operações básicas. É um facilitador. Ele mastiga esses assuntos para a gente compreender melhor. Essa é a proposta. Então, se você está assistindo pela primeira vez ou então se sente desmotivado, compreenda que isso é um processo didático, embrionário que nós estamos passando para podermos dar os nossos passos mais à frente. Mas tudo vai se acalmar, tudo vai ficar muito mais claro conforme nós formos dando continuidade a esse estudo. Com certeza. Nós estamos na 37ª pergunta. Isso. Esse livro são 1019, né? Isso. Vai nos esclarecer muita coisa para frente. Com certeza. Mas é preciso que a gente tenha essa base. Sim, sem dúvida. A pergunta 37, que vai falar sobre a formação dos mundos, ela diz assim: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? O universo, ele foi criado ou já existia como Deus? E eles vão nos responder, né, Cláudia? Certamente, ele não pôde se fazer sozinho. Se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Então já respondeu para nós, evidentemente, que o universo foi criado por Deus. Não é verdade? Tem uma nota pequenininha de Kardec que diz assim: a razão nos diz que o universo não pôde fazer-se a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Kardec faz essa observação porque tem existia ou existe a teoria do acaso, né? Que o acaso
que se criou as coisas. E o acaso, a gente sabe que não existe. Exatamente. Né? Acreditar no acaso seria não acreditar em Deus. Exatamente. Em todas as formações do universo, as explicações científicas, o boom, tudo isso, com todo o respeito aos nossos cientistas, nós sabemos que eles precisam nos trazer essas informações para nós termos ainda um pouco de palpabilidade naquilo em que estudamos. Mas todas essas reações, toda essa estrutura tem uma causa primária. E essa causa primária é a básica, Deus. Ele é o Criador universal de tudo aquilo, de tudo que nós conhecemos e principalmente daquilo que nós desconhecemos. Ele é a causa primária de todas as coisas. É verdade. E nós ainda encontramos seres, né, que, por orgulho, né, Cláudia? Por orgulho ainda, não admitem, né, muitas das vezes, algo superior a eles. Né? Mas como a gente sabe, é questão de tempo. É questão de tempo, né? E eu acho até que esse orgulho é muito fruto da ignorância, no sentido de ignorar mesmo essas leis, né? Do entendimento. Né, que com o tempo, de uma maneira ou de outra, né, nós torcemos que seja pela maneira menos amarga, mas muitas vezes é preciso que venham as doses amargas do medicamento para que o efeito surta com um pouco mais de velocidade. Não é verdade? A dose do medicamento depende da gravidade da doença. Exatamente. A pandemia, ela é uma dose amarga que extremamente amarga. Cada um está absorvendo numa proporção. Cada um está recebendo o seu amargor de uma maneira. Mesmo com o amargor, nós temos que entender que existe uma finalidade maior. Porque Papai do Céu é perfeito. Ele sabe exatamente as doses dos medicamentos de que nós necessitamos. Não existe uma folha que caia que não tenha permissão divina. Nós não podemos esquecer nunca disso. Mas vamos continuar o nosso 38, estudos. Como Deus criou o universo? Kardec está querendo saber como Deus criou o universo, né? Curioso. Curioso. E faz umas perguntas que não deixam dúvidas, né? A resposta dos espíritos é a seguinte: para nos servir de uma expressão usual, 2 pontos, pela sua vontade. Nada revela melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras da Gênese. E Deus disse que se faça luz, e a luz se fez. Essa frase quase que poética, né, que está escrito no livro A Gênese, ela vem nos trazer uma ideia da grandiosidade desse ser, desse amor maior na criação desse grande conjunto universal que nós ainda não temos palavras para nos expressarmos. Seria andar num labirinto, usar todos os nossos conhecimentos e ainda ficaríamos aquém. Mas a ordem divina é que se fizesse a luz para clarear todas as nossas gerações, todas as nossas vivências. Faça-se a luz. Está aqui a oportunidade de crescimento para todos os seres do universo. Faça-se a luz. Crie-se os mundos, cada mundo com as suas necessidades. E a gente vai vivenciando isso dentro das nossas limitações, mas com a mesma misericórdia que todos os seres recebem. Eu gostaria de destacar, né, Cláudia, aqui nessa pergunta, 2 palavras, né? Essa palavra vontade, porque, como você disse bem, né, Deus criou por sua vontade. E a gente sabe que a vontade é o maior atributo do espírito. É verdade. A vontade é o que nos move. É o que nos move. Não é verdade, Cláudia? Ela é que determina tudo. A verdade é que nos move, porque quando nós nos determinamos Sim. pela nossa vontade a realizar, não tem
Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, Deus, aqui nessa resposta, eles mostram exatamente o poder dessa palavra, perfeito, desse verbo, dessa ação, de termos vontade. Deus, através da sua vontade, ele determinou, né? Uma outra coisa que eu gostaria aqui de salientar é que ele nos fala aqui que extraiu essas palavras da Gênesis. Sim. E que a gente só esclarecer que essa Gênesis, esse livro, não é a Gênesis de Kardec. É a Gênesis que faz parte do Pentateuco mosaico, os 5 livros de Moisés. Dali que foi extraído essa faça-se a luz e a luz foi feita, né? Porque nós temos também o Pentateuco kardeciano, que são os 5 livros sim, da codificação. Sim. Mas esse Gênesis que ele se refere, sim, essa expressão, faz né? parte do livro Gênesis, lá do Pentateuco de Moisés. Mosaico, né? Uhum. Cláudia, podemos continuar então? Agora você lê. Né? Uhum. E vamos à questão 39. Kardec pergunta assim: podemos conhecer o mundo da formação podemos conhecer o modo da formação dos mundos? Quer dizer, como o mundo foi formado? Ele quer saber tudo. Né? E eles nos respondem: tudo o que podeis dizer e o que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação de matéria disseminada no espaço. Então, por enquanto, o que eles podem nos dizer e o que nós temos ainda condições de entender é que os mundos são formados por matérias que existem no espaço e que, de um determinado momento, se condensam. Né? Exatamente. Isso a gente tem que entender que Kardec fez essas perguntas há 150 anos atrás, mais ou menos. 170 anos, por aí. Então, de lá para cá, nós tivemos muitos avanços em todos os campos, né? Científicos, filosóficos, sociais. Porém, ainda esses questionamentos são muito próximos, porque a nossa compreensão não alcança. Então, nós não temos ainda como nos expressarmos para podermos nem questionar, fazer essas perguntas de acordo, e nem as respostas seriam suficientes para a gente. Não é que não fique nada respondido ou que sejam respostas evasivas. É que nós não temos a compreensão. É como explicar para uma criança como se dá a física quântica. Essa criança vai olhar para nós e não vai entender absolutamente nada. Mas se você começar a dar coisas lúdicas para ela se organizar e começar a formar o seu pensamento consciente, com o tempo ela vai atingir um conhecimento. E mais tarde ela vai entender o que é a física quântica. É exatamente o que nós estamos fazendo. Então o que ele nos diz, né, Cláudia, que a formação dos mundos são matérias que já existem no espaço e que, num determinado momento, se condensam. Exatamente. É o que a gente precisa captar dessa pergunta e dessa resposta. Exatamente. Né? Entendendo que essa matéria nem sempre é essa matéria que nós conhecemos. Não, com certeza não é, né? Existe matéria em vários estágios e estados. Então, a gente tem que entender matéria como tudo aquilo que preenche aquele espaço. Então, continuando, a pergunta 40. Os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo da condensação da matéria, mundos em processo de formação? Então, Kardec faz essa pergunta para os espíritos, né? E vamos ver o que os espíritos respondem. Cometa, né, Cláudia? São aqueles astros, né, que passam luminosos, de tantos em tantos anos, luminosos ou não. Sim. Né? O mais conhecido é o Halley, né? O cometa Halley é o mais conhecido. Sim. Ele passou em 1910, voltou em 1986 e provavelmente em 2061. Acho que a gente não deve mais estar por aqui. Não sabemos, né? Não sabemos, se a gente, né? Como é que vai ser a nossa programação. Mas sobre esses cometas agora que ele está perguntando. Esses corpos celestes, né? Que com certeza tinha um mistério muito grande em cima deles na época, né? E os espíritos respondem essa pergunta em relação aos cometas. Você já leu a pergunta? Não, já li a pergunta, não li a resposta. Tá. Eu vou reler a pergunta, que eu acho que fica mais fácil, né? Mais fácil, Os cometas seriam, como se pensa atualmente,
um começo da condensação da matéria, mundos em processo de formação? Os espíritos respondem: isso é exato, mas o absurdo é acreditar na influência deles. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Quero dizer, na influência que lhes é atribuída vulgarmente, porque todos os corpos celestes influem em certos fenômenos físicos. Então a gente vê aí que essa pergunta de que eles seriam uma condensação da matéria, mundos em processo de formação, é exato. É exato. O que eles nos levam a refletir é na influência que nós atribuímos a essas formações. Tá ligada às nossas crendices, né? Ligadas a lendas, né? A lendas, deixando que isso nos influencie, querendo que influenciem outras pessoas também. Nós temos que ter uma consciência muito clara dessas situações, né? Havia-se, né, Cláudia, a lenda, essas crendices de que ao passagem do cometa traria doenças, traria coisas desse tipo que na verdade eles nos dizem que é crendice. É crendice. Não existe. Existem sim fenômenos normais, meteorológicos, né? Mas eles dizem que há uma influência nas nossas... Ele diz assim, ó... refiro-me a essas influências vulgares, né? Exatamente. Mas eles dizem que há influência de corpos em certos fenômenos físicos. Sim, exatamente. E a gente pode relacionar um deles aqui, né? Que é a nossa maré. Exatamente. Com as fases da Lua, né? Também, não exatamente. Elas estão correlacionadas. A gente sabe, né, que a Lua, ela influencia na nossa maré. Então, isso é real. Sim, são os fenômenos físicos. Normais, normais. Mas as crendices, o que ele tem que abolir, nós temos que tirar. Exatamente. Que ele faz questão, como Kardec era um homem que ele... ligado totalmente à ciência. A ciência, né? A filosofia, né? Não se deixava influenciar por esses crendices culturais, né? Não desrespeitava, mas tinha um comportamento científico e filosófico em cima de tudo aquilo que ele fazia. Ele tem que trazer essa informação. Com pergunta certeza. E os espíritos, mais do que nunca, reafirmam essa informação. Aqui, né, Cláudia, eu acredito que muitas dessas perguntas que Kardec fez e trouxe para nós, ele já sabia a resposta. Só que didaticamente, ele precisava colocar aqui para que a gente pudesse acompanhar. Claro. Esse livro ele não fez para ele fez para a gente. Ele deixou uma obra para a humanidade. Ele deixou uma obra para a humanidade. Então ele precisava deixar essa sequência de perguntas de entendimento para que a qualquer momento, que qualquer pessoa que pegue este livro tenha condições de dar continuidade, de estudá-lo, de entender. Né? Do mais instruído ao mais simples. Né? Não é o processo, não é para quem sabe, é para quem quer saber. Quer saber, exatamente isso. Por isso, dessas perguntas que normalmente a gente até pode classificar como simples, né? Básicas, colocar, repetitivas, básicas. Mas com esse entendimento que ele sabia que pessoas iriam precisar dessas respostas para que pudesse entender lá na frente. Com certeza, com certeza. Agora é você. Sou eu, né? Então vamos ler a pergunta 41. Ele pergunta assim: um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Então, existe um mundo e esse mundo pode acabar? Como a gente sempre fala, o mundo vai acabar, né? Então, o Kardec está perguntando, pode acabar o mundo? Uma pergunta difícil, né? Uma pergunta difícil. E a resposta é mais ainda. E o que vai acontecer com essa massa desse mundo? Vai ficar disseminada no espaço? E eles vão nos responder assim, ó: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Olha que resposta simples, curta, mas inteligente, né, Cláudia? Sim. E eles compararam a vida de um planeta como a vida de um ser humano. Sim. Nós nascemos, crescemos, vivemos e num determinado momento vamos desencarnar e a nossa matéria-prima
vai voltar à Terra. Reajustada, remodelada, reorganizada. E vai dar origem a novos seres orgânicos. Nós fazemos a renovação, seja o que for, em todas as nossas encarnes e desencarnes. Vai adubar a Terra e vai dar origem a novos seres orgânicos. Exatamente. E ele faz essa comparação. O planeta também tem um tempo de vida. Ele vai acabar. E essa composição vai ficar solta no espaço até que ele venha novamente a se condensar, formando novos planetas. Com certeza. Um novo planeta. Exatamente. Né? Esse processo, essa é a resposta que ele traz para nós, né? De uma certa maneira, desculpe, a gente entende esse processo de transformação, de renovação. Os mundos, eles estão sempre nesses reajustes. Né? Nós temos um mundo mais primitivo, né? Temos esse mundo onde nós ainda temos um comportamento... Cláudia, Deus não deixa de criar. Ah, não deixa. É incessante. A criação dele é incessante. É importante que a gente saiba que planetas novos surgem sempre. Deus está sempre criando. Né? Exatamente. Então, essa matéria desse planeta vai ser utilizada na formação de um novo. Sim. E a gente tem matéria-prima para Deus. É matéria-prima. E a gente tem que acabar também com esse pensamento de que essas coisas que a gente... o mundo vai acabar, essas previsões, né, vulgares, né, diante da criação divina, né? Ele não fez para que nós façamos nenhum tipo de cataclisma. Nós estamos aqui com um processo educativo e toda a estrutura também é educativa. A Terra muda, a transição planetária acontece, porque acontece a transição humanitária. Então, as vibrações são diferentes e outros mundos são organizados e criados, partindo de uma matéria-prima. A próxima pergunta, Cláudia, é muito importante e vai complementar exatamente o que você estava dizendo. A 42, Então, vamos lá, a 42. Podemos saber o tempo de duração da formação dos mundos? Da Terra, por exemplo? Eu acho que é uma pergunta que todos nós queremos saber. Questionando, né? A Terra vai acabar? Exatamente. Quando vai acabar? Já foi dito tantas vezes, né, que a Terra ia acabar, né? Então ele pergunta aqui, né, se a gente pode conhecer a duração de um planeta, de Isso. Né? E dá como exemplo a nossa casa maior, que é o planeta Terra, né? E aí os espíritos respondem: não posso te dizer. Isso. Somente o Criador sabe. E bem louco seria quem pretendesse saber ou conhecer o número dos séculos dessa formação. Então, a nós não nos é dado esse tipo de conhecimento porque ele não tem utilidade para nós. A nossa proposta enquanto no planeta é de nos transformarmos em seres, criaturas, espíritos melhores. O Pai sabe de todas as coisas. Ele sabe o tempo necessário de maturação para tudo, desde o planeta até nós, espíritos. Então, é uma curiosidade desnecessária. Desnecessária, né? O que vai nos acrescentar saber? Sabemos que a Terra um dia vai acabar. Mas daqui a quantos bilhões? Bilhões de anos. E como será esse processo? São perguntas, são conhecimentos, são cogitações que não vai nos acrescentar curiosidades, nada, curiosidades, né? sem fundamento. A gente precisa passar por cima disso e realmente trabalharmos a nossa modificação interna. Exatamente. O que eu tenho que fazer para me melhorar. Exatamente. Não é a proposta. Preocupado é a proposta. Com o tempo que a Terra vai durar ou quando ela vai terminar. Mas Kardec traz isso. Sim, a informação uma coisa que tem que até trazer. hoje, né, povoa o pensamento de muita gente. Sim. Você. Cláudia, a gente terminou esse tópico, né? A gente entraria agora na formação dos seres vivos. É verdade. Entraríamos na formação dos seres vivos. Vamos ler, mesmo que se na próxima a gente tiver que voltar, né? Pelo menos a primeira pergunta, né? Vamos ler a primeira pergunta. Vamos aguçar a curiosidade. Aguçar a curiosidade do que vai ser o nosso próximo estudo. A gente vai falar sobre a formação dos seres vivos. Falamos sobre a formação do planeta, né? E agora Kardec vai especificar a formação dos seres vivos. Como nós fomos formados e como foi formado o planeta. Seres vivos, todos os seres vivos. Então, a pergunta que ele faz é a seguinte:
Quando a Terra começou a ser povoada? Isso. É uma curiosidade também que se tinha, né? E aí eles nos respondem: no começo tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então, apareceram os seres vivos, apropriados ao estado do globo. Perfeito. Então, na verdade, nada foi assim. Não foi de repente, né? Como a gente imagina. Não existe. Que a formação do mundo foi, dizem 7 dias, né? 6 dias e no último dia se descansou. Isso aí é uma... são aquelas coisas alegoria, que nós... Exatamente, uma alegoria, né? Nós temos que entender além das palavras, disso, né? Mergulhar naquela informação para compreender o que exatamente esses livros religiosos querem passar para todos nós. E veja como é importante essa pergunta aqui e o que nós já estudamos, porque eles nos disseram que o planeta acaba, não é? E aquela matéria-prima fica disseminada no espaço. E agora ele está nos dizendo que a formação desse planeta, ele vai sofrer uma condensação dessa matéria-prima, dessa matéria, e ela, aos poucos, ela vai se amadurecendo, até que, na verdade, você tenha se condensando, né? Até que você tenha as propriedades necessárias para a formação dos seres vivos. É claro, tudo é um processo evolutivo. Não pode existir a matéria organizada se não existir primeiro aquela que estava mais desorganizada. A gente tem que partir de um princípio de desorganização, certo, né? Com o agrupamento, aquela evolução vai ditando as necessidades de agrupamentos reais e produtivos, e a matéria vai se diferenciando. Isso tudo é para a gente poder ter uma ideia de que a vida, ela não é um estalo. Isso tem uma linha do tempo perfeita que obedece ao mandamento divino. Nós falamos, né, Cláudia, alguns entendimentos que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? Do início da sua formação, para a gente ter uma noção de há quanto tempo essa Terra, Terra foi formada, e ela vem nesse processo de crescimento contínuo, né? Estamos ainda no mundo de provas e expiações, passando para a regeneração, que faz parte dessa evolução. Com certeza. Que uma coisa é a evolução geológica, né, terrestre, no sentido de estrutural, e a outra coisa é a evolução moral, né, que essa que é a nossa proposta como ser. Certo? Então, porque é por isso que vai acontecendo essas modificações. O planeta vai acabar, mas nós vamos continuar. Né? Vamos continuar, e aquela matéria vai se transformando, porque toda a criação é aproveitada. Toda a criação é aproveitada. Se perde, né? Cláudia, estamos chegando ao final do nosso encontro. Uma pena. Passou rápido. Passou mesmo. Mas nós vamos voltar, se Deus no quiser, próximo estudo, na próxima semana, ao início desse tópico, formação dos seres vivos. Com certeza. Para que a gente possa, então, dar uma continuidade, lógica. Com certeza, né? Com certeza. Vamos divulgar mais uma vez os nossos contatos para todos aqueles que tenham necessidade de mandar alguma mensagem para a gente ou alguma pergunta, né? Nós vamos receber pelo nosso e-mail contato@map.org.br ou pelo nosso Facebook map_oficial. Estamos também no canal do YouTube. Canal do YouTube, né? Vamos à nossa prece de finalização. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecermos a toda essa equipe de espíritos mentores que dirigem esse estudo, que eles possam constantemente estarem nos intuindo, nos inspirando, nos fortalecendo e nos inspirando, nos dando cada vez mais coragem para que possamos dar continuidade nesse nosso crescimento espiritual. Que a gente possa, tudo que aqui aprendemos, tudo que aqui
estamos tendo a oportunidade de estudarmos, mas que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Esta é a grande finalidade, que a gente possa aplicar todo esse conhecimento no dia a dia com os nossos irmãos de caminhadas, nos procedendo cada vez melhor. Que Jesus, Maria Santíssima e todos os espíritos amigos possam nos abençoar sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, muita luz. Paz, muita paz.